Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentarmos a vocês dois novos filos do reino Animalia. A gente traz hoje o filo Molusca e o filo Annelida, e nós vamos dar início apresentando a vocês um pouco mais sobre o filo Molusca, ok? Com relação a esses animais, o que é que nós podemos, primeiramente, perguntar, né? Quem seriam? Quais seriam os exemplares mais conhecidos? Seja em desenho, seja em forma de alimentos, quais os mais utilizados desse grupamento pela nossa espécie? Então, a gente parte aí para caracterizar o filo Molusca. De que seriam compostos, né, esse filo? Quais animais comporiam esse grupamento? Primeiramente, o filo Molusca, ele tem esse nome porque reúne um grupo de animais que possuem corpo mole, né? Aí nós temos as ostras, mexilhões, caramujos, lesmas, caracóis, lulas e polvos. Nós vamos ter aí, né, classes diferenciadas. Nós vamos apresentar para vocês as classes no final aqui dessa apresentação. E é interessante que a gente tem tanto indivíduos possuidores de conchas, como indivíduos, né, que não possuem essa estrutura. Mas, a priori, a maioria apresenta uma concha protegendo esse corpo por ser bem frágil, né? No caso, ele é bem molinho, tem uma cutícula bem fina, né? Membrana envolvendo. Tem também uma estrutura chamada manto. Então, nós vamos ver agora algumas partes desse corpo. Basicamente, nós vamos destacar em todas as classes as três grandes partes, né? Uma cabeça na região anterior do corpo do animal, um pé ventral e uma massa visceral dorsal recoberta por uma estrutura chamada manto, que seria bem carnoso, né? E que serve juntamente com a concha tanto para proteger o corpo do animal, como também de algumas funções, como é no caso de algumas espécies de caracóis, que nós temos aí regiões desse manto vascularizada, que serve para se efetuar as trocas gasosas. Então, faria, no caso, às vezes, de um pulmão, essa região do manto do animal, ok? Então, são alguns destaques que a gente tem nesse grupamento. O corpo, né, vai ficar inserido nessas estruturas. Geralmente, nós vamos ter aí conchas calcárias, ok? Para a proteção desse corpo. São invertebrados protostômios, porque vão apresentar, né, durante o desenvolvimento, uma clivagem espiral característica, né? Vamos ter aí a formação do mesoderma, então nós estamos tratando aí de animais triblásticos, a formação do celoma, e também nós vamos ter presença de estágios larvais, seja a larva trocófora ou, no caso, a segunda forma larval presente nesse grupo seria denominada de Welliger, certo? A maioria vai ser marinha, mas nós vamos ter aí, né, também indivíduos que invadiram o ambiente terrestre e o ambiente de água doce, como caracóis e lesmas, ok? A maioria dos moluscos é de vida livre, movendo-se lentamente em relação, né, com o substrato. Uma das características que a gente interliga sempre a essa questão da movimentação do animal ser rápida ou lenta, diz respeito ao tipo de sistema circulatório. Por quê? Quando o sistema circulatório é dito aberto, como é no caso a maioria desses animais que tem esse movimento lento, certo? Nós entendemos que essa característica diz respeito ao aporte de nutrientes e oxigênio nas estruturas, no caso, no pé, né, desse animal que é responsável aí por levar toda a parte da massa visceral, bem como o manto e a parte da concha. Então, essa questão de ser lento, nós estamos vinculando a um pequeno aporte
ou um aporte gradativo, muito lento, de oxigênio e nutrientes, devido à questão do sistema circulatório nessas espécies lentas ser aberto, no caso, ok? Nós temos aqui um exemplo, né? Um caracol, em algumas espécies que tentaram ser introduzidas no Brasil, foram consideradas pragas, porque tentou-se emplacar como sendo o escargot brasileiro, uma espécie aí introduzida na nossa fauna, só que virou uma praga, não pegou a nível de consumo, né? E por serem predadores vorazes de vegetais, a gente tem aí uma forma muito difícil de se controlar nos ambientes, né? Uma espécie invasora dos ambientes aqui do Brasil. Com relação à estrutura do modo geral, a gente destaca aqui que nós vamos ter animais com simetria bilateral, né? Um corpo mole composto de uma cabeça, de uma massa visceral, de um pé, e sobre toda a estrutura dessa massa, desse corpo, teríamos o manto e a concha, como foi dito, um sistema digestório completo de um tubo que vai de uma boca a um ânus, certo? E temos também aí órgãos diferenciados, nós vamos ter faringe, esôfago, estômago, intestino e glândulas digestivas anexas, né? Sendo que algumas espécies possuem uma estrutura raladora na boca, chamada rádula, que é composta como uma língua, mas composta de vários dentes de quitina, quitinose, que o animal projeta e raspa no ambiente aquele alimento que ele deseja, tá? Tem algumas espécies que têm essa estrutura. E outras espécies têm em seu estômago um bastão de enzimas cristalizadas chamadas estilete cristalino, que quando o animal se alimenta e se faz presente no estômago o bolo alimentar, esse estilete, no caso, é atritado em uma base, uma placa basal no estômago do animal e libera enzimas que vão atuar sobre o bolo alimentar. Nós também temos aí sistema circulatório aberto, com exceção da classe dos cefalópodes, que nós vamos destacar, que seria polvos e lulas, que tem sistema circulatório fechado, por isso que são animais velozes, né? Tanto utilizam uma alta velocidade, tanto para fuga como para captura de presas, os cefalópodes, mas a grande maioria dos moluscos que tem um movimento lento tem um sistema circulatório aberto, que no caso terminaria os vasos sanguíneos em regiões abertas do corpo do animal, onde haveria a troca de nutrientes e oxigênio por gás carbônicos e excretas, e dessas regiões abertas retornariam de novo para os vasos, né, para serem levados aos órgãos necessários para serem excretados, ok? Com relação ao coração, esse vai se localizar dorsalmente, e nos indivíduos de sistema circulatório fechado, nós vamos ter aí uma bomba propulsora, né, muito eficiente em termos de suprir, né, de nutrientes e oxigênio em todas as partes do corpo do animal. A respiração, em alguns grupamentos nós vamos ter respiração branquial, em outros grupamentos nós vamos ter respiração por estruturas, né, semelhantes aos pulmões, como no caso dos caracóis, que aí tem aquela parte do manto muito vascularizada que faria às vezes de pulmão. E também teríamos em alguns grupos, né, a respiração aí dita cutânea, ok? Aqui nós apresentamos um indivíduo, né, do gênero Nautilus aí, da classe cefalópoda, muito utilizado também na área de ciências exatas como objeto de estudo, para se fazer, né, no caso, estudos em termos de cálculos matemáticos, se utiliza esse animal algumas vezes em termos de interdisciplinaridade. Só em termos de curiosidade a gente cita isso sempre para vocês, tá? A excreção por rins, no caso aqui, né, feita através de rins, chamados nefrídeos, ligados a uma cavidade pericárdica,
e terminando na cavidade do manto, para jogar essas excretas, né, diretamente para o meio externo, né, tirar do corpo do animal. O sistema nervoso é composto de um anel que circunda a região da faringe, com vários pares de gânglios, certo? Sendo que nós vamos ter aí 2 pares de cordões nervosos, um par que vai inervar o pé do animal e um par que vai, né, passar pela região da massa visceral. E isso aí nós vamos ter percepção, sim. Em alguns nós vamos ter olhos bem desenvolvidos, no caso do grupamento dos cefalópodes, né? Olhos desenvolvidos que formam imagens, né? Nós temos também em caracóis, mas em alguns outros nós não temos essa percepção de luz, sim, mas não formação de imagem nas outras classes, ok? Com relação à reprodução, a grande maioria dos moluscos apresenta aí sexos separados, podem ter macho e fêmea em corpos diferenciados, ditos, no caso aí, dioicos, certo? E nós vamos ter aí fecundação externa dos animais aquáticos, tá bom? Nós vamos ter também indivíduos hermafroditas em grupamentos terrestres, né, no caso do gastrópodas, tá? E nós vamos ter também os 2 tipos de desenvolvimento em algumas espécies, como, por exemplo, do caracol de jardim. Nós vamos ter o desenvolvimento direto, sem a presença do estágio larval, e nós também vamos ter em outras espécies, por exemplo, como na classe bivalve, das ostras, nós vamos ter aí estágios, né, larvais. E a curiosidade aqui, sempre nós vamos destacar. Existe uma larva chamada trocófora e existe um estágio larval chamado Welliger. Em algumas espécies existem os 2 estágios larvais e quando se tem algum estágio larval entre a fecundação e o desenvolvimento do indivíduo juvenil, a gente chama esse desenvolvimento de indireto. Então, a gente pode observar que aqui no grupamento dos moluscos, nós temos uma diversidade muito grande, né, em termos reprodutivos, em termos de respiração e outros sistemas, dependendo do nível ou da classe que você quer estudar, certo? Aqui a gente tem exemplos, né, dos mais evoluídos dentro do grupo, que seria a classe dos cefalópodas, e como representantes principais são usados também na nossa alimentação. Nós temos aí o polvo, o lula, né, e os náutilos, como a gente já apresentou para vocês. Quais são as classes? Como é classificado cada agrupamento, tá? Nós temos grupos de organismos que apresentam uma concha, grupos de organismos que não apresentam concha nenhuma, grupos de organismos que apresentam muitas conchas sobre o corpo desses animais. Então, foi baseado um dos caracteres para se batizar as classes. Então, organismos que apresentam apenas uma concha seriam da classe monoplacófora, que seria a neopilina, um exemplo. Teríamos organismos com várias placas juntas, compondo a concha, que seria chamada da classe de poliplacófora, que seriam, no caso, o exemplo, os quítons. E nós teríamos indivíduos que não têm conchas, chamados, né, da classe aplacófora, chamados solenogastros, ok? Outros indivíduos que têm uma concha que parece um dente, né, eles ficam inseridos na região onde há arrebentação da maré nas praias, eles ficam inseridos na areia, seriam, no caso da classe escafópoda, os dentálios seriam os representantes, e as 3 classes que apresentam indivíduos mais conhecidos para a nossa espécie, que seria a classe gastrópoda, a biválvia e a cefalópoda, ok? Dentro da gastrópoda, nós temos os caramujos, os caracóis, as lesmas, ok? Como os indivíduos que serviriam de exemplos para demonstrar, né, esse grupo. Na classe biválvia, nós teríamos aí os mariscos, ostras e outros bivalves que, no caso, têm como característica uma concha articulada, né? E tem sempre a curiosidade de que o manto nessas espécies, né,
serve aí para a produção, por exemplo, de outras coisas que a gente utiliza, né, como as pérolas. No grupamento das ostras, nada mais é do que a gente inserir um grão de areia, um corpo estranho, na região do manto, entre a concha e a massa visceral desse organismo, e ao longo do tempo, ela depositaria camadas de uma substância chamada nácar sobre esse corpo estranho, e se tornaria aí o que nós chamamos de pérola, ok? Então, fornece outras estruturas que nós usamos também, além de servirem de alimentos para a nossa espécie. E, por último, seria a classe dos cefalópodas, os mais desenvolvidos. Existem, inclusive, pesquisas para ver o grau de inteligência desses animais, né? É muito interessante de se observar. Como exemplos principais, nós temos os náutilos, as lulas e os polvos. E aqui nós colocamos para vocês as imagens, né, de indivíduos como do gênero Neopilina, que no caso seriam indivíduos da monoplacófora, indivíduos sem concha, da classe Aplacófora. Aqui nós temos os dentários, que seriam exemplos da classe Escafópoda, e aqui nós teríamos um indivíduo só dos quítons, que é chamada, né, da classe Poliplacófora, porque temos 8 placas conjugadas, intercaladas, protegendo o corpo do animal. E para encerrar, filo molusco, a gente pergunta, qual é a diferença? Geralmente os alunos me perguntam isso, qual é a diferença, professor, entre caracol, caramujo e lesma? Entre o caracol e caramujo, certo? Nós vamos ter que os caracóis, né, são predominantemente terrestres, e os caramujos seriam aqueles que viveriam em ambientes aquáticos, mas que fariam a respiração pulmonar. Tanto que aqueles portadores, né, do Esquistossoma mansoni, aqueles caramujos que são um dos hospedeiros, no caso aí do Esquistossoma mansoni, que é um parasita da nossa espécie também, eles vivem nos açudes, mas fazem, né, saídas frequentes para efetuar as trocas gasosas do ambiente aquático, ok? Com relação à lesma, a única diferença mais gritante desses três, né, que a gente apresenta sempre é a ausência aí da concha, né, para a proteção do corpo desse animal, certo? Então, nós temos aí essas características do grupamento molusco, do filo molusco. E para fecharmos hoje, trazemos aí para vocês o grupamento do filo Annelida, né? E os representantes principais, mais conhecidos que a nossa espécie, né, detém um conhecimento, faz cultivo, inclusive para benefício da nossa própria espécie, desses organismos, porque eles produzem ao longo do tempo, né, um adubo de excelente qualidade, que é utilizado muito nas hortas, seria, no caso, as minhocas, né? As minhocas seriam os representantes mais conhecidos. Temos um grupamento também das sanguessugas, mas ele não é tão disseminado como seria o grupamento das minhocas. Esse filo, o filo Annelida, ele vai apresentar cerca de 9.000 espécies de animais. O corpo é alongado, cilíndrico, e um dos destaques que a gente sempre traz, dentre, né, os mais conhecidos com relação a esse grupamento do filo Annelida, é a presença aí do corpo ser dividido em segmentos ou metâmeros, que seria essencialmente partes, né, que a gente, no caso, teríamos aí o surgimento pela primeira vez da segmentação corpórea na linha evolutiva. É considerado, inclusive, um fator evolutivo de destaque do filo Annelida, ok? Esta segmentação, ela não se apresenta apenas na parte externa do corpo do animal, mas também na parte interna, tá? Incluindo aí os músculos, os nervos, os órgãos circulatórios, excretores e reprodutores. Eles podem ser, nós vamos ter nas classes indivíduos aquáticos, marinhos e de água doce, e nós também vamos ter aqui exemplares de indivíduos, né, do ambiente terrestre, tá? Que vivem no ambiente terrestre. As principais características são, no caso, a gente já destacou a metamerização,
e a presença de um grande compartimento celômico, certo? Ou seja, existe aquela cavidade bem destacada no corpo desses animais, né? São celomados, certo? E esse celoma é dividido também por membranas do tecido embrionário do mesoderma. Daí a gente chama de septos mesodérmicos. Septos são membranas, né? Que também dividiriam a cavidade do celoma desses animais, ok? Esse celoma é cheio de líquido e funciona aí como um esqueleto hidrostático, certo? Sendo usado como, no caso aí, uma zona de aplicação de força das camadas musculares. Então, nós temos camadas musculares mais externas e mais internas. E a contração dessas camadas musculares, juntamente com o líquido presente no celoma, faria, no caso, às vezes, de apoio de motor para que o movimento, né, ocorresse no corpo desses animais, certo? Nós temos ainda nos oligoquetas, que é a classe das minhocas, presença, né, de sedas ou cerdas, que seriam também para ajudar na movimentação desse organismo. Se você passar o dedo numa minhoca da região anterior para a posterior, você sentirá a presença dessas estruturas chamadas cerdas, ok? Que são estruturas que ajudam na locomoção desses animais, certo? Nós vamos ter aí presença de células sensoriais, né? E uma epiderme coberta por uma cutícula fina e transparente. Essa cutícula sempre tem que ser umedecida. Então, o animal tem glândulas, né? Que expelem de tempos em tempos um líquido que vem do celoma, né? E que é distribuída por todo o corpo do animal para que ele não venha a desidratar, dessecar, porque se isso acontecer, ele vai morrer, ok? Então, essa lubrificação é constante. Com relação ao sistema excretor, também vai ter segmentação, com pares de metanefrídeos, são estruturas que retiram, tá? Através de um tubo onde tem duas aberturas nas extremidades, uma abertura ciliada, próxima, que vai ficar próxima à cavidade do celoma, retirando as excretas que ficam ali naquele líquido, e a outra extremidade seria um poro excretor na superfície do corpo do animal, para jogar essa excreta para fora, ok? O sistema nervoso, nós vamos ter uma parte anterior, certo? Com gânglios cerebrais ligados a um anel que circundaria também a faringe. Então, dá uma sensibilidade em todo o corpo do animal. Então, esses gânglios existem tanto no todo, como em cada segmento existem aí, no caso, esses gânglios para inervar, né, para dar percepção sensorial ao corpo do animal, ok? Com relação ao que inerva, nós teríamos aí um cordão nervoso duplo, certo? E maciço ao longo, né, da região ventral do corpo do animal, ok? O sistema digestório é completo. Nós vamos ter duas características que a gente só vai ver agora, depois desse grupamento lá no grupamento das aves, né? Mas aqui existe, que seria a presença de um papo e de uma moela, e no caso aí, depois que o animal se alimenta, né, através da faringe, uma faringe sugadora, no caso dos oligoquetas, das minhocas, aí acontece o quê? Esse material com terra e os fragmentos do alimento que o animal vai ingerir vão ser umedecidos no papo, né? E envolvidos pelo muco, e depois vão para uma estrutura chamada moela. Aí essa moela, por contração muscular, vai fazer a trituração, né? Esmaga esse alimento. Atua, seria o mesmo papel dos dentes em outras espécies que nós vamos ver. E aí acontece o quê? Quando ela esmaga e tritura, nós vamos ter aí a realização de uma, né, digestão mecânica, e passaria esse bolo alimentar para o intestino. E lá haveria a digestão extracelular na cavidade do intestino,
através de ação enzimática. E aí nós dizemos que aqui existe digestão química, né? O alimento seria o quê? Basicamente, partículas em decomposição, micro-organismos, larvas, tá? Isso no grupamento das oligoquetas. No grupamento dos erudíneos, eles vão tirar, claro, os nutrientes do sangue dos vertebrados que eles parasitarem, ok? Aqui nós apresentamos para vocês um poliqueta do gênero Nereis. Eles têm várias cerdas, ó, todas essas estruturas certas, né, ao redor do corpo do animal ajuda na movimentação. Esse aqui é marinho, né, no caso do grupamento dos poliquetas. E é interessante a gente ver essa questão. Com relação ao sistema circulatório, nós vamos ter um sistema circulatório fechado, complexo e apresentando vasos, tanto longitudinais como, né, vasos em cada segmento transversais do corpo do animal. Então, nós vamos ter, tanto na região dorsal como ventral, nós vamos ter vasos sanguíneos banhando cada segmento corpóreo desses animais, ok? Alguns desses vasos laterais vão estar rodeados por células musculares, funcionando como corações, isso mesmo, um conjunto de células que vão servir para impulsionar o sangue para todo o corpo do animal, certo? E em relação à reprodução nesse grupamento, nós vamos ter aí a reprodução sexuada, sendo os animais frequentemente, principalmente as minhocas, né, oligoquetas, e irudíneos, as sanguessugas, né, hermafroditas insuficientes, que seriam, no caso, o quê? Aqueles organismos que têm os órgãos, né, sexuais, masculino e feminino no mesmo corpo, mas precisam copular e transferir células masculinas entre dois indivíduos. Aí, no caso, eles teriam regiões chamadas receptáculos seminais, e essas regiões seriam onde o indivíduo depositaria o esperma, né, entre dois corpos, aí nós teríamos transferência de esperma. Aí o que é que aconteceria? No mesmo corpo, ele produziria os óvulos, esses óvulos sairiam por outras estruturas para dentro de um casulo que é ejetado numa região chamada clitelo, e esse casulo, ele começa a deslizar pelo corpo do animal em direção à região anterior, né, do animal. Nessa migração, ele coletaria o esperma, que foi doado pelo outro indivíduo, e, no caso, dentro do casulo, ocorreria a fecundação. A fecundação é externa, e o desenvolvimento, no caso das oligoquetas, seria direto, sem estágios larvais, ok? Mas nós também vamos ter indivíduos em outros grupos, principalmente dos poliquetas, que teria desenvolvimento indireto. Então, teria estágio larval e a larva seria denominada uma larva trocófora, que seria a mesma larva presente no grupamento dos moluscos. Inclusive, é considerado um fator evolutivo que interliga esses dois grupos em termos de estudos, né, de pesquisa da questão da evolução, ok? Então, existe grupamentos que existe o desenvolvimento indireto, com estágios larvais, tá? Nós vamos ter também outros indivíduos que têm sexos separados, ou seja, dioicos, né? E que o desenvolvimento é indireto, sim, tá? Geralmente, nós estamos tratando do grupo dos organismos marinhos, os poliquetas. E a fecundação é sempre externa, ok? Para finalizar, nós colocamos algumas imagens aqui do grupamento dos oligoquetas, seriam as minhocas, os representantes. Do grupamento da classe poliqueta, os representantes seriam, no caso, do gênero Nereis, e do grupamento das sanguessugas ou irudíneas, seria, no caso aqui, né, representantes majoritários, as sanguessugas, que usariam essas ventosas da região posterior e anterior para se fixar e se movimentar no corpo dos vertebrados que eles vão parasitar, tá?
Então, basicamente, gente, o que a gente tinha para apresentar desses dois grupamentos seria isso, e a gente espera estar complementando a posteriori, né, nos nossos momentos de interação, coisas mais específicas sobre cada um desses filhos. Quero agradecer desde já, e a gente se encontra no nossa próxima aula. Muito obrigada.